Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma noite juntos, aqui reunidos em nome de Jesus. Esse mês tem sido um mês muito especial. Estamos ouvindo os temas da Evangelho de Jesus, né? Que são encontros de Jesus com os personagens da Boa Nova. Semana passada nós ouvimos sobre Jesus e Magdala, com nosso irmão Maurício Mancini. Hoje nós ouviremos sobre Jesus e a mulher equivocada,
Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa irmã, Cristiane Drux, que é diretora da área de comunicação do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Que esses ensinamentos que estamos recebendo, que estamos ouvindo, que estamos tendo a oportunidade, de refletirmos, eles possam nos tirar, possamos tirar desses encontros com Jesus os ensinamentos que venham orientar a nossa vivência rumo ao progresso que nós almejamos. Então não são simplesmente encontros históricos, são sim oportunidades de ensinamento para que possam auxiliar esses ensinamentos à nossa vivência, o nosso dia a dia. E na noite de hoje, para a leitura de abertura da palestra de hoje, nós escolhemos uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 171, ela é intitulada Testemunho, e inicia com uma frase de Pedro: pois para isto é que foste chamado, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que lhe sigais as pegadas. Está em 1 Pedro 1, capítulo 2, versículo 21. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos, depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhe aguça, agravando-lhe as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a dolorosos processos de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se não encontrarmos, pois, em extremo desajuste na vida íntima, se nos encontramos, melhor falando, pois em extremo desajuste na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão em altura espiritual que nos compete atingir. Lido, então, essa leitura maravilhosa de Emmanuel, que também já vai nos colocando, em oportunidade de reflexão, que vai nos trazendo muitos ensinamentos para a nossa jornada, vem esclarecendo muito questionamento que todos nós trazemos, Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos fazer a nossa prece. E todos nós, de onde estivermos, vamos nos unir em pensamento, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, nos encontramos em mais uma noite de banquete divino, onde o bálsamo, Senhor, dos Teus ensinamentos banham-nos a alma, fortalecendo-nos, Mestre, rumo à perfeição. Aqui estamos, Senhor, como a Ti nos comprometemos diante do aprendizado, diante, Senhor, da melhora,
de nos tornarmos a cada dia, a cada passo, a cada obstáculo, melhor do que fomos. Orienta-nos, envolva-nos, continue conosco, Senhor, hoje e sempre. Te pedimos, Mestre, que possa envolver a nossa irmã Cristiane Drux no estudo da noite de hoje e que as suas palavras, Senhor, tenham uma feliz aceitação em todos os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então ao estudo da nossa irmã Cristiane. Olá, queridos amigos, é com muita satisfação que falamos hoje para vocês, amigos da Casa da Paz. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muitíssimo também a oportunidade desse estudo e o convite de Maria Emília e também os esforços de Ana Paula para preparar essa palestra para exibição para vocês. Nós vamos nos debruçar hoje sobre uma passagem do Novo Testamento que é comumente conhecida como a passagem da mulher adúltera. Eu particularmente intitulei, né, a interpretação e o estudo sobre essa passagem como sendo uma oportunidade de conhecermos a passagem da mulher equivocada. Esse título nós vamos encontrar também em um livro magnífico lançado pela Federação Espírita do Paraná, que traz o título Personagens da Boa Nova. Eu recomendo a leitura desse livro a todos. É realmente maravilhoso, porque vai nos trazer com muita linguagem apropriada, com muita sensibilidade, vários momentos e vários episódios do Novo Testamento, com personagens que nos trazem e têm essa função aí evangelizadora. Então, o objeto do nosso estudo de hoje será uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 2 a 11. E nós antes vamos tentar explicar por que Jesus gostava de ensinar por parábolas e por simbolismos. E nesse caso, dessa passagem da mulher equivocada, se trata de um simbolismo. Nós vamos entender que a pedagogia de Jesus se utilizava desses recursos não apenas por ser mais fácil o entendimento através do processo de exemplificação e proximidade com a cultura e a realidade daquela época, mas por alguns outros recursos pedagógicos. Por exemplo, quando ele nos fala no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo, ele quer confirmar a valorização do indivíduo. E em João, no capítulo 10, versículo 27, quando Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, Jesus está fazendo referência à questão da aproximação, da importância da aproximação da liderança em relação aos liderados, né? E da noção de pertencimento tão desejável em todos aqueles cristãos. Já em Marcos, no capítulo 4, versículo 28 a 29, na parábola do crescimento da semente, ele nos diz: a terra, de forma autônoma, frutifica. Primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Uma fala do Mestre Jesus para nos ofertar o entendimento dos benefícios do tempo. Então, para nós entendermos melhor a ambiência dessa passagem da mulher equivocada, nós vamos agora, inicialmente, recorrer também ao Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que eu considero belíssimo, né? Diante da genialidade do codificador de Allan Kardec, ele vai nos ofertar, no capítulo Noções Históricas, uma verdadeira varredura na ambiência da Palestina à época de Jesus.
E Kardec aproveita nesse capítulo para também nos ofertar uma descrição, anotações dele acerca das características de forma separada, de forma distinta, de cada grupo social daquela época. Então, Kardec vai classificar os escribas de uma certa forma, que participam ativamente dessa passagem da mulher adúltera, da seguinte forma. Ele nos diz que foi um nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então, nós vamos encontrar nos escribas um grupo muito parceiro dos fariseus, dos doutores da lei. Partilhavam justamente da antipatia dos fariseus por inovações. Era um grupo que pensava de uma forma muito próxima dos fariseus. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos doutores da lei e aos fariseus. Já os fariseus, justamente esse grupo de pessoas, de doutores da lei, emergiu da tradição. E essa tradição constituía uma parte importante da teologia dos judeus. Consistia em uma compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Então, a estrutura de trabalho dos fariseus se assentava nesse modo de entendimento e nesse modo de oferta de dogmas. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis. Eles ficavam horas discutindo o sentido de uma vírgula, por exemplo, num texto. E, as mais das vezes, eles se detinham não na questão da essência, não na questão do conteúdo, mas na questão da forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas entre os fariseus. E cada uma dessas seitas, pretendia ter um monopólio da verdade. Eles se detestavam uns aos outros e também tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Ser cumpridores das práticas exteriores é algo que a gente quer sublinhar, do culto, das práticas exteriores e das cerimônias. Eles também mantinham um zelo ardente de proselitismo, pelo proselitismo. Eles eram inimigos das inovações, como já falamos, e afetavam grande severidade de princípios. Mas, e esse é um dos pontos cruciais quando buscamos entender o modus operandi, o modo de comportamento dos fariseus, eles mantinham aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, porém, ocultavam costumes dissolutos. Muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins. Vejam que importante essa classificação de Kardec, do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo daquela época, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Então, nós temos, nesse contexto da passagem da mulher adúltera, da mulher equivocada, os escribas, os fariseus, a multidão, uma mulher e Jesus. E a história começa assim. Nós vamos utilizar a tradução do amigo Haroldo Dutra Dias dessa passagem de João,
capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Qual era esse tempo? Nós vamos voltar um pouquinho no tempo e também no Novo Testamento e vamos encontrar um capítulo antes, no próprio Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 1 a 52, a narrativa de João sobre a festa dos tabernáculos. E essa narrativa acontece exatamente no capítulo 7, antes da descrição do episódio da mulher equivocada, no capítulo 8 do próprio João. E aí João nos fala o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, dessa festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso está em João, capítulo 7, e especificamente essa citação de Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, especificamente nos versículos 37 e 38. Então, a festa dos tabernáculos durava 7 dias. E o 8º dia é chamado, dentro da tradição, do dia da convocação. Em hebraico, Shemini Atzaret. Neste dia de convocação, todos, indistintamente, todos iam para o templo em Jerusalém. Isso está descrito no Antigo Testamento, essa cultura da época. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar essa citação e essa orientação cultural e religiosa em Levíticos 23, 36. E foi exatamente nesse dia, no 8º dia da festa dos tabernáculos, quando todos iam para o templo em Jerusalém, que aconteceu o fato de adultério. E aí a gente volta para a descrição de João do fato do adultério. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério. João 8, versículo 3. E a colocam de pé no meio da multidão. E dizem a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante e adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? E aí, a gente já tem agora, nesse cenário, uma situação determinante. A mulher é arrastada até Jesus, colocada no meio da multidão, apresentada pela turba revoltosa, incitada pelos fariseus e pelos escribas, e eles checam Jesus, eles questionam Jesus. Os fariseus tinham essa prática, né, de tentar o tempo todo pegar Jesus no contrapé, digamos assim. Eles testavam Jesus, né? E essa situação é, sem sombra de dúvidas, uma situação de falso moralismo. E a gente vai explicar para vocês por quê, antes de darmos continuidade no desenrolar da história. Primeira grande pergunta: a mulher é arrastada e colocada diante de Jesus no meio da multidão. Aonde estava o marido nesse momento? Nós vamos ver que essa pergunta é relevante. Então, nós temos nesse cenário 2 erros.
a ausência do marido e esse processo de falso moralismo, porque a conduta nesse momento dos fariseus e dos escribas contrariava, melhor dizendo, a própria lei judaica. A mulher, ela foi levada até Jesus em julgamento. Existia ali uma tentativa de se configurar um cenário de julgamento. E dentro da Misná, e a gente vai explicar o que é Misná, que é uma forma de lei oral da época, para alguém ser condenado, tanto fazia homem ou mulher, precisaria de um julgamento justo, isto é, testemunhas, plano de defesa e alguém representativo do órgão da justiça. E o que é a Misná, né? A Misná também é conhecida como uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada também, a Misná pode ser entendida também como a Torá oral. Então, essa importante obra que norteava a conduta dos rabinos previa que justamente nesse momento de julgamento, né, deveriam estar presentes 23 juízes para serem aptos a darem uma sentença. E caso esses 23 juízes não estivessem presentes, era no mínimo necessário 13 juízes para uma sentença. Lembrando que na época também a sentença ela só poderia ocorrer pela diferença de 2 votos para que aquela pessoa pudesse ser condenada. Então, dentro dessa contingência do cenário que João nos descreve, desse suposto julgamento da mulher equivocada, existia aí um cenário, ele sim, totalmente equivocado, porque não estava se cumprindo à risca essas determinações da lei judaica. Então, a gente entende que esse momento foi justamente um momento de artifício dos fariseus, né? O marido estava ausente, existia ali um contexto de falso moralismo, né? Eles queriam fazer justamente para com aquela mulher uma justiça seletiva, pois o parceiro da adúltera tinha mais esse detalhe. O parceiro da adúltera, que provocou o suposto adultério, ele não fora também apresentado. Só ela foi arrastada, mas a pessoa que praticava adultério com ela não foi apresentada. E segundo a lei e a tradição, também ele deveria estar sendo julgado. Isso a gente vai encontrar em Levíticos 20 e também em 10 e em Deuteronômio 22, versículo 22, que diz o seguinte: se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos 2 deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher e esta da mesma forma. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Aí vocês podem me perguntar, mas Cristiane, os fariseus não sabiam disso? Lógico que eles sabiam, mas eles estavam querendo ali simular uma situação falsa, né? Uma fake news, se fosse hoje em dia, para atacar e para apresentar uma cilada a Jesus. Então, continuando em João, na descrição dessa passagem, João nos fala o seguinte: diziam isso testando-o. João também ratifica isso. Capítulo 8, versículo 6. Diziam isso testando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. E nesse momento, ao estudar essa passagem, né, e por isso que é muito gratificante a oportunidade do estudo, nós vamos perceber a sabedoria
e a grandiosidade de Jesus. Porque quando a gente começa a ligar os pontos, e é por isso que é muito interessante o estudo aprofundado do Evangelho, né? Por isso que é importantíssimo esse programa nacional lançado pela Federação Espírita Brasileira, inicialmente encabeçado por Haroldo Dutra Dias e hoje em dia mantido aí por vários valorosos tarefeiros da propagação do Evangelho, né, do NEP, né, conhecido como Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Esse recurso pedagógico do NEP vai nos ofertar a possibilidade de estreitar esses pontos, fazer essas ligações, né, encontrar a sincronicidade de vários textos e de vários momentos, tanto do Novo Testamento quanto em ilações e conexões e em pontes com o Antigo Testamento. Então, nós vamos perceber que Jesus se curva nesse momento e começa a escrever no chão, a escrever na areia, tá? E quando nós deitamos o nosso olhar justamente sobre a Misná, novamente a Misná, a tradição oral judaica, nós vamos encontrar em 12:5 que nesse dia, no 8º dia da festa dos tabernáculos, não podia se trabalhar e, segundo a lei, você não poderia escrever em papel. Vejam que magnífico. Jesus, ele se debruça sobre o solo e escreve no chão, ele escreve na areia. Ele não escreve no papel, justamente para não contrariar a regra. E essa regra, quando diz que não era lícito escrever em papel, faz ali um desdobramento, dizendo que era lícito escrever no chão. E é exatamente isso que o nosso grandioso mestre, nosso grande amigo Jesus faz naquele momento. Se Jesus estivesse escrevendo no papel ou na parede, ele estaria justamente quebrando essa tradição oral judaica. Porém, a Misná autorizava escrever no chão. E com isso, nós explicamos por que Jesus escreveu no chão. Ele não só distraía, naquele momento, a multidão enraivecida, estimulada pelo ódio fariseu, incitada pela força dos escribas, e encolerizada, essa multidão acusava a mulher flagrada em adultério. Mas também cumpria Jesus, naquele momento, uma tradição, a tradição de só poder escrever no 8º dia da festa dos tabernáculos no chão. E aí, muitas pessoas que se debruçam sobre essa passagem evangélica se perguntam o que Jesus teria escrito. E essa resposta, ela não está explicitamente em local algum, em nenhuma literatura. Mas, de novo, nos debruçando e sobre essa em profundidade, sobre o estudo das Escrituras, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, nós vamos encontrar, a partir de alguns estudos, né, semelhanças e justificativas no Antigo Testamento. Algo que nos traga significado para esse momento. E é difícil imaginar Jesus fazendo algo sem sentido. Portanto, nós acreditamos, a partir de alguns estudos, que Jesus escreve algo naquele momento que constrangeu e chamou a atenção dos fariseus. E pode, é uma especulação, eu não estou afirmando que é uma especulação, é talvez uma explicação viável, que Jesus tenha naquele momento se baseado em Jeremias, do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13.
ele pode ter escrito o seguinte: a oração do profeta perseguido, o que não era ele, senão o maior dos profetas sendo perseguido naquele momento. E nessa oração consta em Jeremias o seguinte: Senhor, que sois a esperança de Israel, confundidos serão todos os que vos abandonam, e de vergonha serão cobertos os que de vós se afastam. Nós acreditamos que naquele momento Jesus escrevia e relembrava à multidão, aos fariseus e aos escribas, esse texto de Jeremias. E aqui fica uma observação. Esse acontecimento da mulher adúltera foi justamente depois da festa dos tabernáculos. E era para todos, naquele momento, estarem no templo, em Jerusalém, como eu já expliquei anteriormente. Inclusive os escribas e os fariseus que ali estavam naquele suposto julgamento totalmente equivocado e que estavam acusando a mulher. E neste texto de Jeremias ressalta-se a imagem do Senhor, que seria a esperança de Israel, que seria o próprio Cristo, que seria o próprio Jesus. Então, ele havia, naquele momento, relembrado aos fariseus e aos escribas o que se dera momentos antes, um dia antes, na festa dos tabernáculos, quando ele se revelou, né, durante a sua fala, como sendo o Senhor. E, apesar de todo esse contexto e da sutileza da atitude de Jesus, os fariseus e os escribas, depois que Jesus se agacha e escreve ao chão, continuavam naquela postura de interrogá-lo. Então Jesus se desencurva, né? Levanta e diz à multidão e aos fariseus: e a célebre frase, né? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Então, nesse momento, um segundo momento belíssimo, Jesus interrompe aquele arrastamento coletivo das emoções para evocar individualmente a consciência de cada um. Jesus, naquele momento, fazia uma alteração no estado psicológico da multidão. A pergunta que Jesus faz não é feita à multidão, é feita de uma forma sábia a cada indivíduo daquela multidão. Quem estiver entre vós sem pecado, que atire a primeira pedra. E inclinando-se novamente, ele escreve na terra. Os que tinham ouvido saíam um a um, começando pelos mais velhos. Então é interessante essa anotação de João, porque quando Jesus retorna para o chão e começa novamente a escrever, após a sua sentença mundialmente conhecida, né? João descreve que os mais velhos ficam acabrunhados, ficam envergonhados, ficam constrangidos e começam a sair mais cedo. E dentre esse grupo, os fariseus. Ele foi deixado sozinho, Jesus e a mulher. E desencurvando-se, Jesus se volta agora, nesse momento, para a mulher, especificamente, e pergunta: onde estão, mulher? Onde estão? Onde estão os teus acusadores? Onde estão os revoltosos? Ninguém te condenou? É lógico que essa pergunta é uma pergunta retórica.
Jesus estava querendo assinalar algo de muito precioso para aquela mulher. Uma lição para a mulher, pois os acusadores todos naquele momento já tinham se diluído, já tinham saído. E Jesus quer pontuar para aquela mulher que, ao adulterar, ela teria posto em prática a lei de causa e efeito. Ela teria atraído para si própria aquela turba vingativa. Porém, como aquela vingança carecia de consistência, como aquela acusação carecia de consistência diante das leis divinas, ele, com a sábia pergunta, conseguiu diluir a multidão. Para mostrar à mulher o quanto era injusta justamente aquela discriminação. Pois todos nós temos os nossos pecados, certamente, e estamos em estado de igualdade. Não temos autoridade moral para apedrejar ninguém. Apenas Deus e os seus emissários, os espíritos puros, têm autoridade moral para fazer funcionar aí a justiça divina. Então nós não temos essa autoridade moral. E é justamente isso que Jesus, naquele momento, ensinava aquela mulher. E disse ela, em resposta ao mestre: ninguém, Senhor, ninguém. Então, ela atesta que naquele momento ela estava livre desse julgamento. E aí o mestre vem com todo o seu poder consolador, né? Com todo o seu, toda a sua psicologia, todo o seu entendimento, toda a sua postura caridosa de irmão, e diz: nem eu te condeno, vai, e a partir de agora não peques mais. Uma postura misericordiosa do mestre, oferecendo naquele momento perdão para aquela mulher caída, para aquela mulher humilhada, para aquela mulher atemorizada, ofertando aquela oportunidade do não julgamento, do perdão, revelando a ela que só há um único juiz, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai. Então Jesus estava advertindo a mulher que, apesar de ter incorrido em erro, ela ganhava naquele momento uma renovada chance, um novo caminho a ser percorrido. Porém, vai e não peques mais. Se mantenha de acordo com as leis divinas. E é muito interessante percebermos, né, toda essa passagem e toda a forma como que Jesus trata esses acontecimentos. Sem sombra de dúvidas, essa parábola essa passagem é uma das mais lindas do Novo Testamento, né? Jesus nos oferta, né, o entendimento, né, de toda aquela situação, o domínio que ele tinha das leis, né, a forma com que ele lidava com os perseguidores, com os fariseus e com os escribas, e a forma carinhosa, porque Jesus sempre teve, em especial, um carinho muito grande com as mulheres. É preciso se notar isso também. Então, Jesus oferta àquela mulher um novo caminho, uma nova vida e uma nova oportunidade a partir daquele momento. De acordo com o que a gente encontra no Novo Testamento, nessa narrativa de João, a história se encerra aqui. Mas o que queremos também ofertar para vocês hoje é a continuidade, né? É o desdobramento dessa história que nós vamos encontrar no livro, justamente, Personagens da Boa Nova, esse livro editado pela Federação Espírita do Paraná. E nesse livro nós vamos encontrar a continuidade dessa história sob a inspiração de Amélia Rodrigues, essa grande poetisa do mundo espiritual, que nos traz a continuidade dessa história.
Então, com as anotações de Amélia Rodrigues, nós vamos verificar que naquela noite a mulher procurou Jesus na casa que o acolhia. A mulher fala para o mestre da fraqueza que a dominou durante os momentos do seu casamento, os momentos iniciais da sua fase de casamento. O marido retomara as noitadas, deixando-a sozinha e carente de atenção. E por conta disso, caiu na cilada do cerco sedutor. E ela confessava que essa situação não se justificava, mas que talvez fosse o fator causal para aquele desvio de conduta, né? Ela caiu na cilada do cerco sedutor por carência. E agora? Ela manifestava uma grande preocupação para o mestre. E agora, para onde ela iria? Porque após o escândalo, nem o seu pai a receberia de volta. Até porque, pela lei judaica, o pai teria direito, dado as circunstâncias do fim daquele matrimônio, receber de volta parte do dote. Então vocês vejam que como era injusto, né, para a mulher a lei daquela época. Ela se casava mediante o pagamento de um dote ao noivo, e caso o casamento, segundo a lei judaica, se dissolvesse, né, o pai da noiva teria direito ao dote de volta, a devolução do dote, mas o pai, para receber o dinheiro de volta, o dote de volta, não poderia acolher a própria filha colocada ali em exposição e em humilhação. E ela fazia essa pergunta ao mestre de forma muito angustiada. Para onde ela iria? E o mestre lhe acena um caminho de renovação. E nas entrelinhas fica claro que o conselho que era dado a ela naquele momento era que ela se mudasse para um local onde ninguém soubesse da sua trágica história. E essa mulher, segundo Amélia Rodrigues, ela vai para Tiro, uma cidade, né, da Palestina. E 10 anos depois, nós vamos encontrar a mulher equivocada em uma casa humilde, dedicada à caridade no acolhimento a peregrinos. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova. Certa vez, dentro desse processo, né, de acolhimento que ela praticava nessa casa, certa vez lhe trouxeram um homem quase morto. E após cuidados iniciais, ela lhe ofereceu o verbo consolador. Falava a esse homem sobre a experiência de ter encontrado o doce Rabi da Galileia em certo momento da sua vida, a quem teve oportunidade de conhecer e de sorver os ensinamentos cristalinos e de luz. O homem, porém, confessava a ela que chegou a odiar Jesus, esse Rabi. Ele chegou a odiar o Rabi, pois ele, Jesus, havia evitado que a sua mulher adúltera fosse apedrejada em praça pública. Meus irmãos, vocês vejam a grandeza do amor divino e a grandeza da justiça divina. Naquele momento, em situações completamente diferentes, o destino faz com que aquele marido acusador encontre a mulher adúltera e humilhada, em situação agora de prática caridosa. E por isso o homem ferido confessava àquela mulher que o cuidava que odiava o Rabi. Depois de se arrepender por ter acusado a mulher e perdido a sua própria mulher, ele há muito vinha procurando a sua antiga companheira,
a mulher, emocionada pela revelação daquele momento, reconheceu ali o companheiro do passado e participante da sua desdita de outrora, e reconheceu esse companheiro sem lhe dizer nada, sem nenhuma revelação. Ela segura apenas ternamente a mão do homem ferido, a mão do homem doente, o outrora companheiro do passado, dizendo o seguinte: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu o velo, porquanto ambos o encontramos. Meus irmãos, que possamos continuar nessa busca, nesse caminho, nesse encontro renovado com Jesus, para nos transformarmos também em personagens da Boa Nova. Uma linda noite, bons sonos, bons sonhos para todos vocês. Ao término de mais um estudo esclarecedor, mais um estudo comovente, cheio de oportunidades, de reflexões, como sempre tem sido, que possamos entender a nossa jornada, entender o nosso compromisso, que possamos fazer a nossa reforma íntima, que todos esses exemplos, que todos esses encontros de Jesus realmente nos ajude a entendermos, a pensarmos, a refletirmos e utilizarmos esses bálsamos como oportunidades de caminho. Vamos então elevar mais uma vez o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a essa oportunidade, a esse encontro semanal que temos feito, todos nós juntos com Jesus. Mestre querido, Pai de amor, obrigado é muito pouco. Gratidão, Senhor, é muito pouco. Diante desses eflúvios de paz que nos envolve, dessas oportunidades benfazejas que nos chegam. Obrigada, Mestre. Envolva todos nós, Senhor. Envolva todos os teus filhos, Mestre, que passam por provas e expiações dolorosíssimas. Aqueles, Senhor, que se esforçam por serem melhores hoje do que foram ontem. Ampara-nos os nossos ideais de servir, os nossos ideais, Senhor, de amor. Para que em Teu nome, Senhor, possamos nos elevar, possamos, Senhor, traçar a nossa trajetória rumo ao nosso progresso. Fique com cada um de nós, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, uma noite tranquila, um sono reparador e oportunidade sempre de nos tornarmos melhores. Fiquem com Deus.